Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui novamente para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Na última aula, pessoal, colocamos os vetores no plano R2 de forma que nossas operações se tornaram mais simples, possibilitando a gente resolver uma série de problemas. Próximo objetivo do curso é colocar os vetores em outro ambiente. Ambiente esse que passaremos a estudar agora. O espaço R3. O conjunto R3, pessoal, é esse produto cartesiano aqui, da reta por a reta, 3 vezes, e ele pode ser representado geometricamente por um sistema de coordenadas munido de 3 retas perpendiculares entre si. Evidentemente, essa representação geométrica é tridimensional. Para representarmos esse objeto tridimensional em uma tela bidimensional, é necessário fazer técnicas de desenho. Então, essa é a representação geométrica desse sistema tridimensional aí. Observem que a parte positiva desses eixos fica em destaque aí no desenho. O cruzamento dessas retas é chamada de origem e cada reta é chamada de eixo. Essa reta aqui é chamada de eixo X, o eixo das abscissas. Essa daqui é chamada de eixo Y, o eixo das ordenadas. E essa aqui é o eixo Z, ou eixo das cotas. Cada ponto desse espaço tridimensional aqui corresponde a um elemento do conjunto R3. Um elemento desse produto cartesiano aqui, evidentemente, vai ter 3 coordenadas. Então, como no plano a gente tinha um par ordenado, aqui a gente tem uma terna ordenada. Bem, pessoal, se a gente juntar aqui 2 eixos desse, eles vão determinar um plano ordenado. Se juntarmos aqui, por exemplo, o eixo X e o eixo Y, a gente obtém o plano XY, que é esse plano aqui. Se juntarmos o eixo Y e o eixo Z, obtemos esse plano aqui, que é o plano YZ. E se juntarmos o eixo X com o eixo Z, eles determinam esse plano aqui, que é o plano XZ, esse plano laranja aqui dessa figura. Então, são 3 os planos coordenados aqui do R3, tá certo? E esses planos, observem que eles dividem o espaço em 8 regiões chamadas de octantes. Essa daqui, a parte geralmente mais desenhada, que é a região onde os eixos são positivos, é o primeiro octante. Atrás dele aqui fica o segundo octante. Do lado do primeiro octante aqui fica o quarto octante. E atrás do quarto fica o terceiro octante. Embaixo do primeiro octante aqui fica o quinto octante. Atrás do quinto octante fica o sexto octante. Do lado do quinto octante fica o oitavo octante. E atrás do oitavo fica o sétimo. Ok? Então estão aí especificados os 8 octantes do espaço. Bem, da mesma forma lá do plano R2, podemos calcular a distância entre 2 pontos do R3. E com uma dedução semelhante à feita no plano R2, a gente deduz essa fórmula aqui para a distância entre 2 pontos do R3. Uma fórmula muito semelhante àquela do R2, apenas com o acréscimo da parcela correspondente à coordenada Z. Da mesma forma, também podemos calcular o ponto médio entre 2 pontos, com uma fórmula também muito semelhante à fórmula para o plano R2. A coisa um pouco mais diferente de se fazer no R3 é o que se esperava que fosse mais simples, a marcação de pontos. Essa tarefa é feita um pouquinho diferente de como é feita lá no R2, justamente porque usamos uma técnica de desenhos para representar uma coisa que é tridimensional numa tela bidimensional. Então vamos aprender como é que marca pontos no R3 através desse exemplo. Quero que vocês localizem no espaço R3 esses 7 pontos e digam em que eixos, planos, coordenados ou octantes eles estão. Depois disso, calculem essas duas distâncias aí, beleza, pessoal?
Tentem fazer sozinhos e aí a gente vai resolver. Valeu? Vamos para a resolução. A forma de você marcar pontos aqui no R3, como eu já comentei antes, ela é um pouco diferente de como você faz no R2. Então, primeiro a gente vai se focar nas coordenadas x e y. A única coisa que você tem que prestar atenção aqui é que como esse eixo x aqui ele é inclinado, você tem que cruzar essas coordenadas com retas paralelas aos eixos. Então, a reta paralela ao eixo x tem que ser inclinada também. Então, pessoal, vamos marcar aqui o ponto A. Como eu falei, a gente tem que traçar retas aqui paralelas aos eixos. Então, a coordenada do ponto A é 1. Então, aqui, ó, passando por 1, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo Y. E agora, eu vou traçar uma paralela ao eixo X. Então, esse aqui é o cruzamento da coordenada x com a coordenada y. Mas e a coordenada z? Bem, agora é que eu vou mexer na coordenada z, tá certo? A partir desse ponto de cruzamento, eu vou subir 3 unidades, que é a coordenada z. Ok? Se fosse menos 3, em vez de subir 3 unidades, eu ia descer 3 unidades. 1, 2, 3. Então, esse é o ponto A. Repetindo, preste atenção, ó, como o eixo x ele é um eixo que fica inclinado, quando você for traçar a reta paralela ao eixo x, tem que traçar ela inclinada também, certo? Paralela, preste atenção nisso. Bem, o problema pede para dizer em que região do espaço cada ponto está. Então, esse ponto A aqui, pessoal, vocês estão vendo que ele está no primeiro octante, que é a região onde todas as coordenadas são positivas. Vamos agora ao ponto C. Depois a gente marca o ponto B. Ponto C tem coordenadas x igual a menos 1 e y igual a 1. Então está aqui, ó, x igual a menos 1 e y igual a 1. Esse é o cruzamento da coordenada x e y do ponto C. Agora, como a coordenada z dele é menos 2, a partir desse ponto de cruzamento, descer 2 unidades. Então, esse daqui, pessoal, é o ponto C. Em que região do espaço esse ponto C está? Veja, ó, ele foi aqui para trás do primeiro octante e depois desceu. Que octante é esse? Bem, embaixo do primeiro octante fica o quinto octante. Só que ele não está no quinto, né? Ele está atrás. Atrás do quinto octante fica o sexto octante. Então, o ponto C está no sexto octante. E o ponto E? 2 em x, 1 em y. É aqui o cruzamento da coordenada x com a coordenada y do ponto E. Aí a coordenada z do ponto E é menos 1. Então, a partir daqui, eu vou descer uma unidade. Esse é o ponto E. Esse ponto, sim, está no quinto octante, né, que fica embaixo do primeiro. Reparem, pessoal, que a gente não mexe muito no eixo Z, né, quando vai marcar esses pontos. O eixo Z ele é como se fosse só de referência mesmo. A gente mexe mais no eixo X e no eixo Y para cruzar as coordenadas e depois sobe ou desce o tanto de unidades que é a coordenada Z. Agora vamos voltar para os pontos que a gente tinha deixado para trás, né? Vamos voltar para o ponto B. O ponto B tem coordenadas 2, menos 1 e 0. Então, vamos cruzar aqui a coordenada 2 e menos 1. Está aqui o cruzamento da coordenada x com a coordenada y do ponto B. 2 em x menos 1 em y. Agora a coordenada z do ponto B é 0. Então aí ele nem sobe nem desce. Fica aí mesmo. Esse é o ponto B. Em que região do espaço esse ponto B está? Ele não está em nenhum octante, certo? Ele está exatamente no plano XY, que é o plano que separa os octantes de cima dos octantes de baixo, né? Agora vamos para o ponto D. O ponto D tem coordenadas 0 e 0 em x e em y. Então o cruzamento dele é aqui, né? E a coordenada z dele é 2. Então a partir daqui você vai subir 2 unidades. Esse daqui é o ponto D. Onde é que o ponto D está? Está no eixo Z, né? Beleza, agora vamos ao ponto F. O ponto F tem 0 em x e 3 em y. Então, o cruzamento da coordenada x com a coordenada y é aqui, ó, 0 em x, 3 em y. Aí, a partir daí, você vai subir uma unidade, que é a coordenada z. Está aqui o ponto F. Em que região do espaço ele está? Ele está no plano YZ.
que é aquele plano que separa aqueles octantes que estão à frente dos que estão atrás. Finalmente, o último ponto, que é o ponto G, ele tem as coordenadas -1 e 0 no x e no y, é aqui, beleza? E como a coordenada z é 0, ele nem sobe nem desce, vai ficar aí mesmo. Esse aqui é o ponto G. E onde é que ele está? Ele está no eixo X. Agora vamos calcular as distâncias. Então é só aplicar a fórmula da distância. A distância de A até C vai ser o quê? As coordenadas de A menos as coordenadas de C ao quadrado. Então fica 1 menos -1 fica mais 1 ao quadrado, mais 2 menos 1 ao quadrado, mais 3 menos -2 fica mais 2 ao quadrado. Quanto é que dá isso? 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, 4. 2 menos 1 dá 1, ao quadrado dá 1 mesmo. 3 mais 2, 5, ao quadrado 25. Então, isso aqui dá raiz quadrada de 30. Agora a outra distância. Distância de B até E. Então vai ser as coordenadas de B menos as de E ao quadrado. 2, que é essa daqui de B, menos 2 ao quadrado, mais -1 menos 1 ao quadrado, mais 0 menos -1 fica mais 1 ao quadrado. Então isso aqui dá quanto? 2 menos 2, 0 ao quadrado, 0. Menos 1 com -1 dá menos 2 ao quadrado, 4. E 1 ao quadrado dá 1 mesmo. Conclusão, isso aqui é raiz de 5. Beleza, pessoal? Entenderam aí como é que marca pontos no espaço R3? Você entendeu? Deixa o seu comentário aí embaixo no vídeo. Gostou da aula? Dá o like e se inscreve no canal. Até a próxima aula.